Atenção! Começa agora uma teleaula de língua portuguesa do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 45. Bons estudos! Meu Deus, que tragédia! O Machado vai me matar. O que tem o Machado? Uma tragédia, Machado, uma tragédia. O que foi? Olha... Uma tragédia por causa disso? Eu não estou fazendo tragédia, olha só que porcaria. Alguém falou em tragédia por aí? Só falta esse vir outra tragédia. Acertou, Machado. Só que minha tragédia está aqui no livro. E não foi eu que inventou, não. Gente, vocês repararam o tanto de vezes que a gente usou a palavra tragédia? Em mais de um sentido. Se você ainda não entendeu os sentidos da palavra tragédia, fique com a gente, porque na nossa teleaula de hoje, a tragédia é um dos nossos temas. Onde você também vai conhecer algumas palavras que compõem o universo do computador. E o que é voz ativa e voz passiva. Pronto, não aconteceu nada, ninguém viu nada, tudo na mais santa paz. Bom, chega de lero-lero e vamos ao que interessa. Vocês nem vão acreditar na história de hoje. Mais uma aventura com Elvira. Só que agora, as voltas com o computador. Oi, gente. Lembra de mim? Eu sou Elvira. E hoje é um dos dias mais especiais da minha vida. É que hoje, finalmente, eu vou começar a trabalhar com este computador. Olha, eu ainda não tô craque, não, mas estou me dedicando de corpo e alma ao curso de informática que estou fazendo. Quando o seu Almeida, que é gerente aqui da loja, descobriu que eu estava estudando informática, acabou me dando uma oportunidade tanto. Ele pediu que eu redigisse um relatório completo no computador de todo o setor de vendas da loja nos últimos 6 meses. E aqui estou, super feliz com as minhas novas funções. E Deus me ajude que tudo dê certo. Deus pode até ajudar, mas nessas coisas de computador é o homem mesmo que tem que se ajudar. Pode até ser. Eu até entendo o nervosismo da Elvira. Lembra, Machado? Suas primeiras aventuras pelo mundo da informática? Vamos ver aqui no dicionário. Informática. Oba. Informática. Ciência que se dedica ao tratamento da informação através do uso de equipamentos e procedimentos da área de processamento de dados. Queira ver. Queira ver? É a abreviatura Q.V. que costuma vir após a definição e que quer dizer queira ver. Que no caso da palavra informática, o dicionário quer que a gente procure a expressão processamento de dados. Quer ver? Aqui, processamento de dados. Tratamento de dados por meio de máquinas com o fim de obter resultados da informação representada pelos dados. Quer dizer que quando a Elvira escrever o relatório no computador, fizer os gráficos, as tabelas, organizar as informações, o que ela vai estar fazendo é processar os dados no computador. E para processar todos esses dados do computador, Elvira levou 7 manhãs. Acho que foram as 7 manhãs mais importantes da vida dela. Mas ela deu conta do recado. Só que teve um problema. Depois de terminar o trabalho, Elvira imprimiu tudo e levou o texto para casa, onde ela queria revisar o relatório. Naquele dia, nada lhe tirava o humor. Elvira não via a hora de chegar em casa e abrir aquele envelope. O envelope com o relatório de vendas da loja do seu Almeida. Você viu aquele ônibus? Não serve pra mim. Não serve. Esse não serve. Sabe por que ele passa uma coisa? Ah, estou com ele, ladrão! Pegou meu envelope! Socorro, ladrão! Que isso, Elvira? Vai dar uma de policial agora? Não, mas será que a gente não vai ter sossego nunca? Calma, também não adianta nada sair correndo atrás do homem, né? Eu tenho uma ideia. Por que não tomamos um táxi e vamos todos até sua casa, Ai, Elvira? acho bom mesmo. Deixa eu ver um táxi aqui. Táxi! Táxi! Ô, querida, senta aqui, senta. Calma, viu? Não precisa fazer tragédia, porque tudo acaba se resolvendo. Ai, desculpa, gente, mas é que naquele envelope tinha um trabalho de 1 semana. Meu primeiro trabalho no computador. E agora, olha aí, ó. Acabou-se. Elvira, espera um pouquinho. Você não salvou o texto no computador? Texto? Ah, salvei o texto. Ai, é mesmo.
Nossa, como eu fui esquecer de uma coisa dessas? Então, se você salvou o texto e tá tudo arquivado direitinho, não precisa fazer tragédia. Amanhã você resgata o arquivo e imprime novamente. Ai, Mira, é verdade. Ai, nossa, quando a gente perde a cabeça, parece que não consegue pensar direito, né? Ai, que bom, vou poder dormir tranquilo. Ai, não vejo a hora de chegar amanhã, ligar meu computador pra resgatar meu relatório. Ai, gente, eu tô tão ansiosa. Ai, eu nem consegui tomar café direito. A única coisa que eu consigo pensar é naquele relatório que me roubaram ontem. Ah, mas não há de ser nada, não, viu, seu ladrão? Porque eu tenho tudo arquivado aqui, ó, nesse computador. Elvira procurou, procurou e procurou. Percorreu tantos arquivos quantos conseguiu acessar. Mas nada do tal relatório. Elvira continuou procurando por um bom tempo. Só que chegou uma hora em que ela percebeu o que já estava mais do que claro. Gente, sumiu o arquivo! Ai, meu Deus, como é que isso foi acontecer? Tava aqui, eu mesma arquivei. Ai, meu Deus do céu, como é que some assim? Tá, calma também. Agora não adianta nada eu ficar aqui nervosa. A melhor coisa que eu tenho a fazer é começar a reconstituir tudo o que foi perdido. Tá, aqui estão as anotações. Mas será que vai dar tempo de refazer em 2 dias um trabalho que me custou 7 manhãs? Ai, que Deus me ajude. No fundo, o que Elvira queria mesmo era chorar que nem criança. Mas não dava. Ainda restavam 2 dias e ela ia lutar até o fim. Elvira deu tudo o que pôde naquele dia. Trabalhou até não poder mais. Apesar do cansaço, a preocupação era tanta que ela não conseguia dormir. Resolveu ler um livro. Pegou o que estava à mão. Estranhou um pouco. Medeia, Hipólito, as Troianas. Bom, o autor se chama Eurípides. Que tipo de livro será esse, meu Deus? Para saber do que o livro se tratava, Elvira deu uma olhada na orelha. A orelha do livro serve para a gente saber rapidamente o assunto. Esta seleção de tragédias de Eurípides. Elvira se lembrou das palavras de Miriam sobre sua tragédia particular. Ô, Elvira, senta aqui. Calma, Elvira, não precisa fazer tragédia que tudo vai se resolver. Ah, então foi por isso que você trouxe esse livro hoje, né, Alencar? Porque você ia usar na história da Elvira. Eu adoro esse livro. É demais mesmo. Medeia, Hipólito, as Troianas. Quem escreveu foi um tal de Eurípides. Nossa, mas são peças de teatro. E das boas. Eu li Medeia tem uns 2 anos, mais ou menos. É mesmo uma peça de teatro. Medeia é uma peça de teatro que conta a tragédia de uma princesa feiticeira, neta do sol. Medeia se apaixonou por Jasão, um invasor do seu reino. Por ele, traiu o pai e matou o irmão. Medeia e Jasão fugiram para Corinto, onde viveram felizes por 10 anos. Aí, Jasão se apaixonou por Glauce, a filha de Creonte, rei de Corinto, e repudiou Medeia para se casar com a sua nova amada. Isso sim é que é tragédia. E a da Medeia não termina por aqui, não. Ela continua na próxima teleaula. E pensar que você há pouco disse que tinha feito uma tragédia. Ah, tudo bem, eu confesso que eu exagerei um pouquinho no meu drama. Pronto, já não é mais tragédia. Agora, cá entre nós, a Elvira está meio trágica, não? Tanto que a Miriam, amiga dela, pediu pra ela parar de fazer tragédia. Não, o que acontece é que quando a Miriam falou em tragédia, ou mesmo você, quando derrubou o café na mesa e falou em tragédia, vocês, mesmo sem saber, não estavam falando dessa tragédia aí da Medeia. Vamos ver isso direitinho no dicionário. É, vamos lá. Tá, aqui na sua frente um pouquinho. Tragédia, substantivo feminino. 1. Teatro. Na Grécia Antiga, obra teatral em verso que se originou do canto em coro, de caráter grandioso, dramático e funesto, com personagens ilustres ou heróicas e que é capaz de causar terror e piedade. 2. Teatro. Peça geralmente em verso e que termina quase sempre por acontecimentos fatais. Teatro, gênero dramático a que pertencem as peças trágicas. Na Grécia, onde teve origem, a tragédia atingiu seu ponto mais alto com Ésquilo, Sófocles e Eurípides. Figurativo, acontecimento que desperta lástima ou horror, ocorrência funesta, sinistro, desgraça e infortúnio.
Fazer tragédia de dar aspecto trágico a um fato ou acontecimento mais ou menos insignificante. Quer dizer então que você achou insignificante o fato de eu ter derrubado o café na sua mesa? Não, não é isso. O café realmente podia ter caído sobre o computador e causado algum estrago. Mas o que eu acho é que você realmente fez tragédia por uma coisa sem importância. Ah, sei. Gente, vamos parar de fazer tragédia por causa de tragédia. Vamos mudar de assunto. Que tal discutirmos voz ativa e voz passiva? Alguém sabe como funciona a voz ativa e a voz passiva na língua? Eu sei. Olha aqui essa frase. Elvira aceitou o desafio. Elvira é o sujeito e o complemento do verbo aceitar é o desafio. Mas essa frase também pode ser dita de outra maneira. Olhe novamente. O desafio foi aceito por Elvira. Olha que interessante. Nas duas frases, a gente tem as mesmas informações. Só que nessa segunda, a ênfase está sendo dada à coisa que Elvira aceitou, que foi o desafio. Enquanto que na primeira frase, o destaque está sendo para a pessoa que aceitou o desafio. No caso, Elvira. Bem, e onde é que entra a voz ativa e a voz passiva nisso aí? Pô, Alencar, tá na cara. Nesta frase, o verbo aceitar está na voz ativa. E o sujeito, que é Elvira, é o agente da ação. Ou seja, é o sujeito que manda nesta frase. Já nesta outra frase, o verbo aceitar está na voz passiva. E veja que o sujeito, que é o desafio, é o paciente da ação. Isto é, ele não faz nada. Nesse caso aí, o termo por Elvira tem um nome. É o agente da passiva. Ele representa a pessoa que faz, que pratica, que age na voz passiva. Ah, quer dizer então que a voz passiva enfatiza quem sofreu a ação e não quem a praticou. É. Outra coisa interessante que acontece aí é que o que era objeto da voz ativa se transforma no sujeito da voz ativa. Como assim? Olha, o desafio era objeto direto na primeira frase, que estava na voz ativa. Quando a gente passou a frase para a voz passiva, o desafio virou sujeito, viu? É por isso que a gente só pode transformar uma frase da voz ativa para a voz passiva se o verbo for transitivo direto. Caso contrário, ele não pode ser apassivado. Para formar a voz passiva, a gente usa o verbo auxiliar ser e o particípio do verbo que aparece na frase. Para não ficar dúvidas, olhem novamente. Veja que na voz passiva, a gente usou o verbo auxiliar ser e o particípio do verbo aceitar, que já estava na frase da voz ativa. Nossa, mas a gente usa a voz passiva e a voz ativa o tempo todo. E como? As pessoas só não sabem o nome dessas formas verbais. Não sabiam, porque depois de hoje, todos sabem. É isso aí. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu o significado da palavra tragédia. Viu também algumas palavras que compõem o universo do computador. E finalizando, aprendeu o que é voz ativa e voz passiva. Bom, gente, eu agora vou tomar mais cuidado. E para não provocar mais nenhuma tragédia e depois fazer drama, eu vou tomar meu cafezinho aqui na cozinha mesmo. E eu prometo não fazer mais tragédia. Até a próxima.